Hoje a gente vai trabalhar com um tema junto com vocês. Eu quero que você repita isso junto comigo. Diga comigo, o veredito já foi dado. De novo, o veredito já foi dado. Amém. Irmãos, quando a gente pensa, sobre esse tema, antes de nós pensarmos e mergulharmos sobre ele, eu quero fazer uma pergunta a vocês essa noite. Quero perguntar para vocês o seguinte: vocês já se sentiram como se estivessem sendo avaliados o tempo todo e nunca fosse o suficiente? Já se sentiram julgados o tempo todo? Já se sentiram de alguma forma ali com uma autocobrança dentro de você mesmo, que às vezes você não consegue, como posso dizer, lidar com isso? Uma certa pressão que a gente acaba colocando dentro de si, de um julgamento. Um julgamento por várias pessoas, às vezes por colegas. Um julgamento que a gente pode ver pela sua família. Às vezes você não é aquela pessoa que correspondeu à expectativa que os seus pais tinham. Às vezes você foi uma pessoa que, dentro do seu próprio casamento mesmo, você não está correspondendo às expectativas que, às vezes, seu marido tem, a sua esposa tem, até mesmo dentro do nosso trabalho. Você está ali, está trabalhando, está se esforçando, mas acaba acontecendo que você, às vezes, não corresponde à expectativa do seu chefe, ou ele não te falou nada, né? Mas você se autocobra o tempo todo, com aquele medo, às vezes, de ser mandado embora, com aquele medo do julgamento, aquele medo que a gente vê assim no nosso dia a dia, né? E sabe aquela sensação, quando a gente tem isso, é que a gente quer provar sempre alguma coisa. A gente quer sempre provar algo para as pessoas, e aí a gente quer mostrar isso, né? Mostrar que é bonito, mostrar que você é espiritualmente forte, mostrar que você é capaz e que você precisa da autoavaliação de outras pessoas para você sentir o seu valor. Será que só eu me senti assim? Com certeza não. Várias pessoas se sentem assim. E para exemplificar isso, a gente pode ver uma ilustração. Quando a criança ali, ela faz aquele desenho, né? Ela faz aquele desenho, né, rabiscado ali, aquelas cores ali, tudo pintado de giz de cera e tal. E aí a gente faz aquele desenho ali e a gente quer mostrar para quem? Para os nossos pais. Falei, aí tem até a foto do Guilherme, meu irmão, com um desenho assim na mão. Não sei quem já viu. O desenho na mão. Todo ano o pastor compartilha essa foto lá no Facebook. Ele era bem pequeno e com um desenho assim na mão, mostrando, né? Olha aqui o meu desenho que eu fiz, olha o que eu acabei de fazer. E o que a gente espera ouvir dos nossos pais ou das pessoas que nos acompanham é: nossa, ficou muito bonito. Uau, ficou muito legal. A gente espera uma aprovação. Mesmo às vezes que o desenho não está tão legal assim, a gente como pai, a gente como mãe, a gente acaba dando ali e falando: nossa, está muito legal, está muito bom esse desenho. Mas, agora, nós crescemos. Nós não somos mais crianças. E hoje, a gente não mostra mais desenhos para os nossos pais. Hoje, a gente mostra a nossa performance. Hoje, a gente mostra a nossa espiritualidade. Hoje, a gente mostra um falso sorriso. Tudo em busca, às vezes, de aprovação. Tudo em busca, às vezes, de reconhecimento de outras pessoas. Hoje, o que nós não estamos mostrando é os nossos desenhos, como éramos crianças, mas estamos mostrando a nossa aparência. Aquilo que está por fora ali. Só que você, com isso, né, dizendo: olha o que eu fiz, eu sou bom bastante agora. Mas o problema é que nunca parece que é o suficiente. Sempre quando a gente está ali, a gente vai e faz, a gente chega em um determinado local, a gente entra num determinado emprego, a gente começa uma nova fase na nossa família, e parece que no nosso coração nunca parece ser o suficiente. Então eu ganhei um aumento, beleza, mas agora eu quero um outro aumento. Olha, eu conquistei essa posição na minha empresa, mas agora eu quero uma outra posição. E parece que o ser humano o tempo todo ele está em falta, né? E por essa falta ali, às vezes de dinheiro, às vezes de reconhecimento, a gente acaba fazendo coisas e colocando falsos ídolos no nosso coração. E esse júri que acaba nos julgando, ele nunca se dissolve. Sempre tem uma nova plateia, um novo padrão, um novo medo.
um novo medo. E aí a gente sempre tem aquela pessoa que fala assim, né? Quando tem algum tipo de conversa. E aí você tem aquela sensação, depois dessa conversa longa, agora, será se eu deveria ter dito isso mesmo? O medo do julgamento. Será se eu deveria ter dito isso mesmo? Nossa. Ou até mesmo quando você recebe um elogio de alguém, de um pai, de uma mãe, de um marido, de uma esposa, aí você, ou um namorado, e no dia seguinte você vai lá e se sente inseguro de novo, duvidando da sua beleza, duvidando daquilo que você é. Isso é algo muito comum dentro de nós. E hoje, até o pastor falando um pouco disso, a gente vive na era das redes sociais. E a era das redes sociais é uma era onde o tempo todo nós temos tribunais disfarçados. Como assim, pastor Jonathan? Cada curtida que a gente tem é como se as pessoas estivessem dizendo assim para a gente: sim, você está indo bem. Sim, eu gosto do que você faz. Sim, você tem o meu reconhecimento. Mas quando nós não recebemos essas curtidas, aí fala assim: não, você não é suficiente. Não, minha foto não teve uma curtida bastante, vou apagar. Quem já pensou assim? Pois é. Porque o tempo todo a gente está querendo agradar pessoas que nós não conhecemos com dinheiro que nós não temos. Pastor? O tempo todo. E aí, para a gente entender um pouco mais isso, eu trouxe até um exemplo de uma cantora que não é cristã, uma cantora, na verdade, muito secular, que ela disse bem assim: apesar de ter me tornado alguém, ou seja, uma pessoa muito famosa, uma pessoa muito reconhecida, ainda tenho que provar que sou alguém. E acho que nunca vou parar. Então é sempre isso. Sempre o quê? Eu começo num lugar, vou até o outro, e esse ciclo ele nunca para. Sempre eu querendo mais. E parece que o ser humano ele nunca para com isso. Porque quando a gente busca reconhecimento e avaliação fora de Deus, é algo que nunca vai nos suprir. Nunca vai nos suprir. O nosso emprego, às vezes até a nossa família mesmo. Não. No trabalho, a gente sempre vai querer provar que a gente é competente. Nosso casamento, nós vamos sempre tentar mostrar que nós somos suficientes. Na igreja, vamos tentar sempre parecer pessoas firmes, mas por dentro estamos quebrados. E aí a gente recebe aquela notícia, né? Fulano saiu da igreja, a pessoa saiu da igreja. Mas fulano estava servindo na igreja, estava ajudando aqui na recepção, estava trabalhando no Reviva. Mas quando a gente acaba vendo, por dentro aquela pessoa estava quebrada. Por quê? Porque ela sempre buscava a igreja para suprir essa autonecessidade que essa pessoa ela tem. E aí o que acaba acontecendo? Que essa pressão, muitas vezes, não vem só dos outros. Muitas vezes, o juiz mais cruel que existe não são as pessoas, mas a nossa própria consciência. Por isso, eu quero ler junto com vocês um texto. Quero que vocês leiam um texto comigo em 1 Coríntios 4, versículo 1 ao 4. Abra sua Bíblia comigo aí. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1 ao 4. Versículo 1 ao 4. Amém? Quem achou aí diz: eu vou para o céu. Amém. Vamos lá então. O que o texto diz, né? Portanto, todos devem nos considerar o quê? Servos de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. O que se requer desses administradores é que sejam fiéis. Seguindo o texto. Contudo, pouco me preocupa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo, porque a minha consciência em nada me acusa, mas nem por isso sou inocente. Porque é quem? O Senhor. O Senhor. E agora vamos entender um pouquinho de quem está falando isso. Quem está falando isso é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, para quem não sabe, ele foi um dos apóstolos, uma das pessoas escolhidas por Jesus para pregar a palavra e com autoridade para escrever a Bíblia. Entendeu? Então, para nós cremos que o apostolado ele acabou.
Nós não cremos em apóstolos para os dias de hoje. Nós cremos que os apóstolos eles foram os 12 que morreram há 2000 anos atrás. E esses apóstolos que escreveram a Bíblia, que têm essa autoridade, vários deles foram chamados, mas Paulo ele foi chamado depois. Ou seja, depois da ressurreição de Jesus, Deus ele foi lá e falou, Paulo, você é meu. Só que quem era Paulo? Paulo era aquela pessoa que era um fariseu, um estudioso da palavra desde criança, e ele tinha uma missão inicial que não era pregar o evangelho. A missão inicial de Paulo, na verdade, era perseguir o evangelho. Perseguir a igreja de Cristo, levando essas pessoas a cativeiro e até mesmo à morte. Então a gente está falando aqui de uma pessoa que no passado ela prendia cristãos e poderia até matar cristãos. Nós estamos falando dessa pessoa. E aí o que essa pessoa ela diz? Contudo, pouco me preocupa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. Irmãos, vamos pensar nos dias de hoje. Se a gente recebe um Paulo aqui na igreja. A igreja está preparada para receber um Paulo? E aí esse cara, que muitas vezes nossas igrejas não estão preparadas para receber ele fala, olha, pouco me preocupa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. Pouco me preocupa. De fato, nem eu julgo, nem a minha própria consciência julga a mim mesmo. Porque a minha consciência em nada me acusa. Ou seja, a minha consciência está tranquila. E aí você pensa, como que esse cara, ele pode chegar a esse pensamento? Como ele pode ter uma consciência tão tranquila? É por causa disso aqui. Porque é o Senhor quem me julga. E aí, o tema que a gente está tratando hoje é que o veredito ele já foi dado. O julgamento ele já foi feito. E aí agora nós vamos começar a entender como que isso acontece na nossa vida. Primeira coisa que nós temos que entender é: você já foi julgado e Cristo foi condenado no seu lugar. Era essa a certeza que o apóstolo Paulo tinha. Como que uma pessoa ela pode chegar e falar, olha, a minha consciência está tranquila e nada me acusa, mesmo eu tendo matado várias pessoas ali, tendo errado, tendo pecado, ou seja, tendo tido um passado tribuloso, enfim. Como que essa pessoa pode chegar a isso? Tendo essa certeza. A certeza de que nós já fomos julgados, mas quem sofreu o julgamento não fomos nós, foi Jesus. Quando nós temos essa certeza de que quem foi julgado e de que o veredicto ele já foi dado, não precisamos mais ter essa consciência de buscar aprovação em outros lugares a não ser o Senhor Jesus Cristo. E quando Paulo ele fala isso, ele está dizendo bem assim para nós, olha, o evangelho, aquilo que nós pregamos aqui, não é o seguinte, faça o seu melhor e talvez Deus ele te aceite. O evangelho não é isso. O evangelho é o seguinte, Jesus ele fez o melhor e por isso você já está aceito. Não é sobre aquilo que nós fazemos, não é sobre aquilo que eu, Jonathan, posso fazer para Deus, e aí através daquilo que eu faço, das minhas obras, Deus ele vai lá e fala, carimbo, ó, você foi aceito agora. Não. Por mais que eu tente, por mais que eu me esforce, por mais que eu pregue a palavra, discipule pessoas e tal, nada daquilo que eu faça será suficiente diante de Deus para conquistar a minha salvação e para conquistar a aceitação de Deus. Nada. Nada do que eu faça, nada do que você faça, nada do que ninguém da humanidade possa fazer. Por isso que Jesus, Deus, sabendo disso, ele foi lá, enviou Jesus Cristo por cada um de nós. E Jesus ele fez a obediência completa, a obediência perfeita. E Jesus ali na terra, tendo todas as oportunidades, porque ele poderia pecar, ele poderia errar, o diabo mesmo tentou Jesus e falou o seguinte, olha, se você se prostrar e me adorar, eu te darei todos os reinos dessa terra. E Jesus, aqui neste mundo, ele não veio como um rei deste mundo, né?
Ele veio como um rei dos céus, do reino dos céus, não do reino deste mundo. E Satanás, ele foi lá e ofereceu isso para ele, mas ele rejeitou. Ele rejeitou tudo isso. E quando Jesus, ele foi lá, morreu, ele foi um sacrifício perfeito. Ele morreu por cada um de nós, mostrando para nós como que foi feita a justiça de Deus. Uma vez, né, eu estava numa discussão no discipulado relacionada a isso, né? Porque como que nós, pais, podemos entregar o nosso filho para morrer por pecadores? Aí a pergunta que eu fiz para o grupo: você faria isso? Aí todo mundo: não, eu não faria isso. Eu não faria isso. Eu não faria isso. Você não agiria dessa forma. E o apóstolo Paulo, ele reflete isso lá em Romanos 5, versículo 8. Ele fala: olha, muito difícil alguém morreria por um justo. Muito difícil. Mas Deus enviou Jesus para morrer por nós quando éramos inimigos de Deus. Quando éramos inimigos de Deus. Ou seja, quando nós não merecíamos e não tínhamos nenhum direito, estávamos totalmente no débito com Deus. E aí Jesus, ele foi lá e pegou o nosso débito e nos colocou no crédito dele. Então hoje, o evangelho é o seguinte: olha, você não é aceito por aquilo que você faz, você é aceito por aquilo que Jesus fez por você. O evangelho não é sobre mim, não é sobre as minhas obras, é sobre Jesus. E no cristianismo, o veredito, ele vem antes do desempenho, não ao contrário. Em todas as religiões do mundo, você pode pegar o budista, você pode pegar os muçulmanos, você pode pegar todas as outras religiões, as que vocês conhecerem. Todas as religiões falam a mesma coisa. Olha, para você cumprir ali, ser uma pessoa com uma espiritualidade máxima, ser aquela pessoa que tem, que é considerado com um nível alto de espiritualidade, você deve fazer boas obras para você ser aceito. Todas as outras religiões vão falar isso para nós. Mas o cristianismo é diferente. O cristianismo, o veredito, ele veio antes do desempenho. Ou seja, para você receber a graça, primeiro você precisa reconhecer que não merece. Primeiro ponto. Primeiro ponto para receber a graça: eu não mereço. Pronto, agora você já está apto para receber a graça. Porque no exato momento que nós reconhecemos o Senhor, cremos na obra dele, o veredicto justo, o veredicto inocente, o veredicto não existe mais culpa sobre você, foi dado para cada um de nós. No exato momento que cremos em Jesus, todo o nosso passado é apagado, toda a nossa dívida ela é apagada. Tudo é apagado. E a nossa posição diante de Deus hoje se torna justo, filho de Deus. Irmãos, isso não foi algo conquistado por você. Você não merecia isso. Foi algo conquistado por Jesus, ele foi lá e te deu de graça. Só foi a graça de Deus. E então, no cristianismo, a perspectiva não é eu me esforço e então eu sou aceito. Não. A perspectiva é eu sou aceito e por isso eu posso viver na liberdade que Jesus Cristo me deu. Hoje, pelo fato do que Jesus ele fez por cada um de nós somos livres, mas não livres para fazer o que quisermos. Porque a verdadeira liberdade não é viver no pecado. Não, a verdadeira liberdade é fazer a vontade de Deus pelo Deus que planejou para cada um de nós aquilo que ele queria, que é a sua palavra. Essa é a verdadeira liberdade. Então, qual é a aplicação disso? Por causa que Jesus fez, nós podemos parar de ficar tentando provar o nosso valor. Gente, isso é muito importante. Sabe por que isso é importante? Porque vamos falar na perspectiva do pastor. Na perspectiva de um pastor, a gente sempre luta com uma coisa, sabe o que é? Aceitação. Aceitação de pessoas. A gente não quer que pessoas não gostem da gente porque a gente se esforça tanto. A gente se doa tanto para poder mostrar para as pessoas: olha, eu estou aqui, eu estou servindo, eu estou com o meu coração aqui, eu estou mostrando para vocês, me aceitem, me aceitem.
Me deem uma oportunidade de mudar, me deem uma oportunidade de mostrar para vocês. E às vezes as pessoas acabam não gostando da gente e a gente não fazendo nada. A gente não fazendo nada. E o tempo todo a gente tem que se lembrar do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque não é a aceitação da igreja que me justifica diante de Deus, mas aquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz. A partir do momento que a gente entende essa verdade, a gente se torna livre. Livre de quê? Livre das pessoas. Livre das pessoas no sentido de, eu não preciso que vocês me amem para que eu possa amar vocês. Não. Por causa daquilo que Jesus fez por mim, eu não preciso do amor dos outros. Agora eu tenho tudo. E por isso que eu dou amor para todo mundo. As pessoas que ficam buscando amores dentro da comunidade, dentro da igreja, porque ainda não entenderam o seu valor real diante de Deus. Não entenderam que o veredito já foi dado. Já foi dado. O veredito ele já foi dado. Então você não precisa mais provar o seu valor, porque Cristo ele já declarou todo o seu valor na cruz. Você não precisa mais ir no tribunal, desse tribunal de consciência que todos nós temos aqui, igual eu apresentei. Porque você já saiu do tribunal. Você não está mais no tribunal. Hoje, o veredito para você, meu irmão e minha irmã, é que você foi aceito e é amado por Deus. Esse é o nosso veredito. E nada pode mudar isso. Nada pode mudar isso. Então, pare de colocar o seu valor em coisas fúteis, em coisas que são deste mundo. Coloque o seu valor naquilo que Jesus fez por você na cruz. Outra coisa que a gente aprende com esse texto é que quando você vive com esse veredito certo, o ego para de gritar. Quando nós vivemos com esse veredito certo, com essa perspectiva correta a respeito da nossa relação com Deus, o nosso ego, ele para de gritar. E o que isso quer dizer? O que é esse ego, né? Irmãos, a verdade é o seguinte, todo mundo tem ego aqui. Todo mundo tem ego. Todo mundo busca inflar esse ego de alguma forma. O nosso dever como cristãos é tentar diminuir ele ao máximo. Mas todos nós temos egos. O ego humano ele é naturalmente inflado, dolorido, carente de validação. E ele vive se debatendo por atenção. E aí, Paulo ele fala o seguinte, nem eu, no versículo 3, do capítulo 4, nem eu julgo a mim mesmo. Nem eu julgo a mim mesmo. Nem eu faço isso. E aí que tá a questão. Sabe aquela pessoa que a gente tem que ficar pisando em ovos? Qualquer coisa ofende ela. Falou isso. Falou. Não, estou ferido. Não, vou sair da igreja. Não, vou sair do grupo. Não, vou sair do discipulado. Não, vou parar de estar nesse ministério. Você tem um ego enorme. Porque se não fizer a sua vontade, você, é porque o grupo que você estava não favoreceu o que você queria. Irmãos, nós não estamos aqui para fazer a vontade de todo mundo. A gente está aqui para fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus é o que importa. Não importa o que eu acho. O que eu, Jonathan, acho. Não importa o que você acha. Importa o que Deus acha. Importa o que Deus quer. Nós fazemos aquilo que Deus quer. Pelo fato de nós fazermos aquilo que Deus quer, nem sempre nós vamos agradar as pessoas. Nem sempre você vai ser agradado. Porque nós temos que fazer aquilo que Deus quer. Se você pecou, você tem que ser repreendido. Se você, eu falei grosso assim, eu desrespeitei o meu irmão ali. Não estou falando para pastor não, estou falando para o irmão mesmo. Eu desrespeitei o meu irmão. Você tem que ser repreendido. Se você é uma pessoa que facilmente fica ofendida, você é um problema. Você tem que tratar esse ego do seu coração. E quando a gente começa a entender essa verdade, esse ego que a gente naturalmente, esse ego humano que a gente tem, ele é diluído, ele é diminuído. E a gente para de pensar em nós mesmos.
a gente para de pensar naquilo que a gente quer, a gente começa a pensar não em nós, mas no outro. Porque a verdadeira motivação do cristianismo não é pensar naquilo que eu gosto. Ah, eu gosto assim, eu gosto de um louvor assim, eu gosto de uma pregação assim. Não. A verdadeira motivação do cristianismo é servir o outro, se doar para o outro, amar o outro. É tudo sobre o outro, não é sobre mim. Nós devemos focar mais nisso. E até a Bíblia fala várias vezes sobre isso. 1 João 4 fala muito de que, cara, o reflexo daquilo que você, do seu relacionamento com Deus, é refletido no seu relacionamento com o próximo. A gente não pode, eu amo a Deus, mas eu não amo o próximo, então você é mentiroso. Nós não podemos agir dessa forma. Nós devemos colocar o nosso ego lá embaixo e sempre colocar à disposição de servir. Não é sobre você. Para de pensar em si mesmo o tempo todo. Essa é a aplicação. Para de pensar em si mesmo o tempo todo. Se perguntar, será que eu fui espiritual? Será que eu fui reconhecido? Ah, eu não fui reconhecido pelo pastor. Ah, eu não fui notado. Ah, meu trabalho não foi reconhecido. Será que meu esforço ele foi notado? Quantas pessoas já saíram da igreja por causa desses motivos? Motivos vazios, que não provém do Evangelho. Isso acaba sendo cansativo. É um tribunal que você tem dentro de você sem fim. E uma aplicação que a gente pode trazer para isso é: pratique o autoesquecimento. O que significa esse autoesquecimento? Sirva alguém sem pensar em como isso vai parecer. Sirva alguém. Porque a gente pensa assim, não, mas será que essa pessoa ela vai gostar daquilo que eu vou fazer? Será que ela vai me aceitar? Será que ela vai me aprovar? Não, sirva alguém e esqueça de você. Porque não é sobre você. Muitas pessoas têm vergonha, às vezes, de falar em público, de pregar, né? Só que pregar na rua, pregar para um amigo, pregar no trabalho, pregar um grupo de estudo, no discipulado, e fala, não, esse negócio de dar o estudo não é para mim. Só que é um ponto, né? A mensagem é mais importante do que você. Não é sobre você, é sobre a mensagem. O nosso dever é pregar a mensagem. Ninguém está falando para você pregar aqui na frente de todo mundo, não. Mas pregar para um amigo, porque a mensagem é importante. Ah, mas eu não sei falar, mas Deus vai capacitar. Ah, mas eu não sei a Bíblia. Não, mas a gente tem um discipulado para isso. Não existem desculpas. Vamos pregar, vamos mostrar a mensagem do Evangelho para as pessoas. Descubra a leveza de fazer o bem sem olhar para si mesmo. E o nosso terceiro ponto é que a verdadeira humildade é parar de se avaliar o tempo todo. A verdadeira humildade é parar de se avaliar o tempo todo. E eu trouxe aqui uma frase de um autor, né, do teólogo do século XX, C.S. Lewis, teólogo muito importante, muito influente do século XX. Ele diz o seguinte: a verdadeira humildade não é pensar menos de si, mas pensar menos em si. Menos em si. Menos de você mesmo. Menos de você mesmo, mas não no sentido de que, às vezes a gente fala, né, não, você pregou bem, você tocou bem, a gente fala, não, eu não toco tão bem assim. Não, eu não prego tão bem assim. Não, eu não apresento assim um grupo no estudo muito bem assim. Não, isso não é humildade. Não é você se diminuir, isso é uma falsa humildade. Porque você, fazendo dessa forma, você está buscando ali que a pessoa que está te ouvindo, ela fala, não, esse cara parece humilde. Você está buscando uma aprovação de uma outra pessoa para você ser reconhecido como humilde. Só que a verdadeira humildade não é isso. A verdadeira humildade é reconhecer aquilo que Deus ele fez na sua vida e que Ele te usa. Então sim, Deus te usa muito. E glória a Deus por isso. Mas não é eu pensar, nossa, eu sou o cara. Não, é eu pensar menos em mim mesmo. Pensar mais em servir o outro. Essa é a verdadeira humildade. Não é pensar menos de si, mas pensar menos em si. Paulo ele não dizia o seguinte, olha, eu sou um lixo. Eu sou um lixo, eu não presto, eu sou isso. Não, ele dizia, eu não sou o centro da conversa. Cristo quer. Não é sobre mim, é sobre Cristo. A humildade do Evangelho, ela mata a necessidade de me avaliar constantemente. Essa
Essa busca de avaliação constante. Eu não preciso perguntar para as pessoas o que vocês vão pensar de mim. Eu não preciso perguntar, olha, eu me saí bem, eu me saí mal. Não, eu não preciso mais saber isso. Porque o meu veredito, ele já foi dado. E eu já sou aceito em Jesus. Eu já sou aceito. Você já é aceito em Jesus. Quando Paulo ele diz em 1 Timóteo 1, capítulo 15, versículo 15, ele diz, eu sou o pior dos pecadores. Ele fala, eu sou o pior dos pecadores. Mas quando ele fala, eu sou o pior dos pecadores, ele não está se autodepreciando. Ele está dizendo bem assim, ele está se libertando da ilusão de que ele precisa se justificar. Eu, sendo o pior dos pecadores, eu não preciso mais me justificar diante dos homens, porque eu já sou justo diante de Deus. Aquilo que eu faço diante dos homens, as minhas boas obras, elas são um fruto daquilo que Deus ele fez por mim na cruz. Não é por conta do meu desempenho, é por causa do que Jesus fez. E como que a gente pode enxergar se nós estamos vivendo a verdadeira humildade? É muito simples. Quando a gente recebe uma crítica. Quando a gente recebe uma crítica, não entre nesse modo defesa. Sabe, já viu o modo defesa? Você fica na defensiva, não, mas foi por isso, porque eu fiz aquilo. Não, eu queria fazer dessa forma. Não, quando você receber uma crítica, não entre nesse modo defesa. Pergunta o seguinte, o que eu posso aprender com isso? O que eu posso melhorar com isso? Em vez de, estão me atacando, não, estão me perseguindo. Não, ninguém está te perseguindo. Quando a pessoa ela tem o seu ego no lugar correto, e ela entende a verdadeira humildade cristã, ela não entra nesse modo de defesa. Ela sabe que os irmãos que estão buscando ali exortar, estão buscando guiar, eles querem o melhor para aquela pessoa. Ela entra na verdadeira humildade. E a questão é o seguinte, para a reflexão de vocês hoje, que eu queria fazer para cada um. Em que tribunal você tem vivido? Que tribunal você tem vivido na sua vida? Você está tentando provar algo para alguém? Você, ou para quem? Para os seus pais? Para o seu chefe? Para si mesmo? Quem você está querendo agradar? Para suas redes sociais? Para a sua igreja? Para seu ministério? Para as pessoas que são seus colegas de trabalho? Seus companheiros de igreja? Que tribunal você está? Seus colegas da escola? Às vezes os meninos, né, para se parecerem mais legais, vão lá. Vou me misturar com essa galera aí, eles são mais populares, né? Vamos fumar uma maconha. As meninas, não, vamos se vestir dessa determinada forma, que não é coerente com o evangelho. Para quê? Para eu ganhar mais curtida no Instagram? Que tribunal você tem vivido? Qual é o seu tribunal? Qual é o reconhecimento que você tem procurado? E agora, uma outra perspectiva. Se você confiasse em Cristo, e que esse veredito, ele já foi dado de uma vez por todas, o que mudaria na sua vida? Sabendo que você é amado, que você não precisa de amor de outras pessoas, porque o amor de Deus é suficiente, e por isso você é livre para amar outras pessoas. Sabendo de que você é aceito por Deus, e de que você não precisa mais ser aceito por outras pessoas, porque você foi totalmente aceito por Deus. De que você não precisa de um lugar para se sentir pertencente, não, porque você já tem a igreja, você já tem a família da fé, que é o seu lugar, que é o seu lar real. Pensa nessa perspectiva de que o veredito ele já foi dado. E aí, alguns passos práticos de como que a gente pode aplicar essa mensagem no nosso dia a dia, na nossa vida, né? Na nossa segunda-feira, né? Primeiro passo, ore todos os dias, Senhor, eu não preciso me provar, porque o Senhor já me aprovou. Sabe, isso parece algo que você está aqui, você está entendendo, e amém por isso, mas é uma coisa que você precisa praticar no seu dia a dia, porque é muito fácil a gente esquecer disso. Pensa o seguinte, no mundo, todos nós somos avaliados por performance. Todos nós somos avaliados por aquilo que nós fazemos. Mas no reino de Deus não.
Tudo começa pelo veredito antecipado de que fomos justos. E por isso nós temos um bom desempenho. É totalmente oposto. E pelo fato de ser totalmente oposto à filosofia do mundo, nós temos que todos os dias relembrar. Porque o tempo todo no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa escola, nossos amigos, na nossa família, o tempo todo é relembrado que nós temos que buscar o nosso valor além de Jesus. Mas quando nós fazemos essa oração, nós estamos dizendo o seguinte: Deus, o Senhor já provou o meu valor na cruz. E eu fui totalmente aceito pelo Senhor. E eu não preciso mais de nada. Porque você é suficiente. Você é o meu Salvador. Você deu a vida por mim. E agora eu não preciso mais de nada. Tu é o suficiente, Senhor. Ore isso, fale isso com o Senhor. Segunda aplicação que nós podemos dar. Quando alguém te criticar, ouça, sem que isso defina a sua identidade. Sabe, um grande perigo que a gente tem na nossa vida é os elogios, mas também as críticas. As críticas, quando a gente recebe, a gente fica, sabe, miudinho, né? Aí o pessoal lá do grupo de estudo fala, né? Até a Joyce fala, morocochô. Usa, usa essa palavra, né? Fica todo morocochôzinho, e tal, poxa vida. Você fica ali deprimido, enfim. Mas às vezes você, quando você recebe o elogio, aí você fica bem. Irmãos, não se apegue nem aos elogios e nem às críticas. Se apegue àquilo que o Senhor fez por você. Mas quando você ouvir as críticas, ouça. Sei que isso define a sua identidade. Aquilo não define quem você é. O seu pecado não define quem você é. O seu erro não te define. O que te define é a cruz. Essa é a perspectiva do cristão. Não é desempenho, é a fé. A justificação é pela fé e não pelas obras. Então, meus irmãos, você é amado, você é aceito. Por isso, você pode ouvir críticas, você pode ouvir, buscar melhorar, ser uma pessoa ensinável, com esse coração disposto a servir, com esse intuito de quê? Cara, eu vou melhorar. Por quê? Porque eu quero servir mais os meus irmãos. Não para eu ser mais aceito, não, mas para eu servir mais as pessoas. Essa é a motivação correta. E por último, a última prática que a gente tem é quando você fizer algo bom, faça pela alegria. Pela alegria de quê, pastor Jonathan? E não por necessidade. A alegria da salvação. O motivo pelo qual nós servimos na igreja, o motivo pelo qual nós pregamos na igreja, nós evangelizamos, nós discipulamos as pessoas, não é para que Deus coloque lá um carimbo, olha, agora você foi aceito. Não. A nossa motivação é a alegria da salvação. A alegria de quê? De que eu não merecia nada. Eu sou um pecador. Eu merecia a ira de Deus e o inferno. E Deus foi lá e me salvou mesmo assim. E quando Ele salvou, agora o que eu posso fazer por Ele? Primeiro que nada daquilo que eu faça possa comparar aquilo que Ele fez por mim. Esse é o ponto. Nada. Então, sabe aquela situação de você se sentir insuficiente diante de Deus? Irmãos, primeiro que você já é suficiente não por causa de você, mas por causa de Cristo. Beleza? E Deus sabe que você, na sua humanidade, hoje, nesse estado de pecado que você tem, você vai falhar. Deus sabe que você vai errar. Deus sabe que Ele sabe o seu pecado que você vai cometer daqui a 2 anos. Deus sabe disso. Mas Ele mesmo assim te escolheu. Ele mesmo assim te salvou. E Ele não vai deixar que esse pecado que talvez hoje você esteja vivendo continue na sua vida. Porque Ele quer te transformar. Ele quer mudar a sua vida, mudar a vida da sua família. Sabe, quando a gente começa a entender essa alegria de servir ao Senhor, não muda só a nossa igreja, muda a nossa família também. A sua esposa merece um marido melhor. E o seu marido merece uma esposa melhor. O seu filho merece pais melhores. A sua igreja merece líderes melhores. Não por causa de você, mas por causa da alegria da salvação. Por causa daquilo que Jesus fez por nós na cruz. E para a gente ir caminhando para o final, eu quero que vocês saiam com essa frase na cabeça de vocês. Viva sempre com base no que Deus diz sobre você.
Viva sempre com base no que Deus diz sobre você. Sabe? Quando o pecado vier, aí vier aquela ira, não, agora o velho homem ele vai sair. Não, agora eu vou para cima. Não, agora eu vou falar. Não, agora eu vou mandar no grupo. Ah, não, agora eu vou mandar mensagem. Não, isso não é você mais. Isso não faz parte de quem você é. Isso não é sobre você. Isso não é a sua identidade. O que você é o que Deus diz sobre você. O que ele diz? Que você é uma pessoa paciente, uma pessoa amorosa, uma pessoa longânima, uma pessoa de paz, uma pessoa pacificadora. É isso que você é. Aquilo que você fazia era o que você era. Hoje você não é mais. Ah, pastor Jonathan, mas hoje eu ainda me iro de vez em quando e tal. Você se ira de vez em quando, você age dessa forma porque existe ainda a carne dentro do nosso corpo. Essa carne que nos impulsiona para fazer a vontade do pecado. Mas o Espírito Santo está dentro de cada um de nós que cremos no Senhor Jesus Cristo para nos fazer parecidos com Jesus. Deus ele não foi lá e falou bem assim, olha, siga as minhas ordens aí e se vira. Não, ele faz o seguinte, eu vou fazer através de você. Eu vou agir através de você. Eu vou transformar você. Mas não tem como Deus te transformar se você não coopera. Você tem que cooperar com Deus. Como que a gente coopera com Deus? A gente coopera com Deus dentro da palavra. A gente coopera com Deus orando. A gente coopera com Deus participando do discipulado. A gente coopera com Deus servindo na igreja. A gente coopera com Deus quando a gente participa da comunhão dos irmãos. A gente não pode descartar a importância da disciplina espiritual para que a gente possa viver com base no que Deus diz sobre cada um de nós. Amém? Você crê nessa palavra? Vamos ficar de pé então para a gente orar? Quero orar por você essa noite e dizer, olha, eu não sei como que você tem vivido e qual tem sido a sua rotina. Não sei como tem sido a sua autoavaliação. Talvez você seja uma pessoa que tenha buscado aprovação por outras pessoas. Talvez você seja uma pessoa que se sinta muito mal por, às vezes, o seu pai ou a sua mãe não te amar como você gostaria. Talvez você seja aquela pessoa que, dentro da igreja mesmo, você não se sente muito amado, não se sente muito aceito. Mas Deus hoje, Ele quer dizer para você, viva com base naquilo que eu fiz por você. Não viva com base naquilo que os outros fazem por você, não. Viva com base naquilo que eu fiz, Jesus. Jesus fez por você. E quando nós colocamos a base nisso, nós temos uma nova perspectiva. E é isso que eu quero para cada um de vocês essa noite. Vamos orar. Pai, nós estamos aqui diante de Ti, Senhor. Nós entregamos para Ti todos esses tribunais interiores do nosso coração. Nós entregamos e pedimos, Senhor, nos transforma. Transforma a nossa mentalidade, transforma a nossa vida, transforma o nosso coração. Transforma, Pai, para que a gente viva com base naquilo que o Senhor diz sobre as nossas vidas. Que nós possamos juntos, Pai, crescer mais do Senhor, aprender mais de Ti, viver mais em santidade. Senhor, que a gente possa entender a alegria que é a salvação, a alegria daquilo que o Senhor fez por nós na cruz. E que essa seja a motivação da nossa transformação. Que essa seja a motivação para que a gente tenha a performance hoje. Não para ser aceito, mas porque nós fomos aceitos pelo Senhor Jesus Cristo. No nome de Jesus, Pai. Obrigado por tudo. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe. Glória a Deus.